E aí galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo. E eu quero gravar esse vídeo aqui por recomendação do Anderson e do Douglas, brasileiro de aço, né? Eles me enviaram essa matéria aqui sobre. Eu não sei se a decisão ela é recente, tá? Eu acho que ela é de 2022, 2023. Assim, é recente, mas eu tô falando assim, não é uma matéria de agora, desse mês, né? Mês passado. Mas me parece que isso desdobrou em algumas outras coisas. E é sempre como eu falo aqui, pessoal, ó, alguma decisão foi tomada no sul do país, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, isso aí é um teste, né? Eu já mostrei várias leis que foram assim, e depois que há um sucesso, né, eles estendem para todo o território nacional. Então, assim, vamos lá. A gente tem todas as situações que a gente tem trazido aqui sobre relacionamento, casamento e afins, né? E aí você tem, ó, justiça reconhece trabalho invisível das mães na fixação da pensão alimentícia. Ou seja, vamos lá. Além de você pagar a pensão, tá, para a criança, sendo que 98% das guardas ficam com as mães, elas pedem mais de 80% do divórcio, ou seja, sempre é uma premiação para a decisão da mulher, seja boa ou ruim, certo? Além disso, você também vai ter que bancar a cidadã, certo? Aquela ideia de que a mulher em idade de trabalho, ou seja, é um inútil, né? É um embuste, é um encosto. Né? É isso que eles estão dizendo, que mulheres são incapazes, certo? Só que o problema é que o homem passa a ter uma responsabilidade, né? Por essas figuras, sem nenhum tipo de bônus, né? Sem nenhum tipo de vantagem ou coisa do tipo, certo? Então, assim, não basta estar casado para você tomar esse prejuízo, né? Se você se separar, você ainda vai bancar a cidadã, beleza? É uma decisão que envolve basicamente aí alguns estados do sul do país, né? E vocês devem ficar curiosos porque sempre vem do sul essas leis, simplesmente pelo poder aquisitivo, pessoal. Você não testa esse tipo de lei de transferência de renda, né, se baseando em populações pobres. Então, assim, para isso acontecer no Nordeste vai demorar muito tempo, como tem muita lei que funciona lá fora e aqui no Nordeste meio que passa batido, né? Um exemplo mesmo sobre prisão por pensão alimentícia é bem difícil, né? O pessoal costuma geralmente entrar em acordo. Então, eu conheço muito cara que nem sequer paga e a mulher ainda tem uma paixonite pelo cara. Você tem noção como o negócio é um pouco diferenciado, né? Enquanto no sul do país existe um rigor muito maior, né? No tocante a isso aí, beleza? Eu não vou entrar no mérito do que é justo e do que não é justo. Vamos tratar aqui do que é injusto em todas essas situações. Quer dizer, você tem uma sociedade, né? Onde você tem grupos sociais, um exemplo, vamos pegar os conservadores de direita, porque isso aqui se deve muito ao que eles dizem, né? Quer dizer, a mulher agora, não só ela percebe que é vantajoso, né, ela se separar porque ela vai ter a pensão, como também ela vai poder entrar na justiça e alegar, né? Tipo assim, trabalhar? Não, 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 não. Ela vai também requerer essa pensão para ela viver a vida dela de boa, cuidando do filho. Quer dizer, a vantagem que eles usavam para cobrar pensão, para partilha de bem, né? Que era o casamento, ou seja, porque o homem tem que partir ao meio os bens, não fazer uma conta lógica sobre o quanto a mulher contribuiu, o homem contribuiu. Por quê? Porque enquanto o homem está trabalhando, conquistando, a mulher está dando suporte a ele, cuidando dos filhos, né? Que isso é uma falácia, porque até em casais que não se têm filhos, né? Ou quando os casais se separam, os filhos já estão adultos, né? A partilha existe da mesma forma, tendo filho ou não tendo filho. Então a gente sabe que isso aí é uma falácia, né? Emocional para pegar as pessoas, certo? Então a gente sabe que essa ideia, né, de é porque filho, não é simplesmente transferência de renda, certo? Então você já tem essa problemática. E aí tudo bem, o que é que o cara pensa, né, nesse sentido aí, certo? Se eu não construir patrimônio, se eu não tenho nada para dividir, ou se os dois trabalhavam na relação, eu tô despreocupado, não é isso? Cada um segue pro seu lado. Agora não, filhão. Agora não. Quer dizer, muitos juízes estavam negando, né, a pensão alimentícia para a mulher. O que é que eles fizeram? Né? Eles têm que dar um jeitinho. Não, agora toda mulher é compulsório. No mínimo 6 meses para ela se estabilizar. Né? Qual é a lógica disso? Não sei, porque o homem também não tem que se estabilizar? Ok, né? Mas, beleza. Aí agora não. Agora, se tem filho, você vai pagar um adicional para a mulher também. Tipo assim, aí, olha para mim, isso é um incentivo ao casamento? Quer dizer, o homem no casamento é vilipendiado. Ele não tem o básico que ele precisa para ser uma pessoa feliz e realizada, né? A mulher servir, você tem a questão do sexo, e nada disso é garantia, e se o homem cobrar, ele é criminoso,
Se ele reclamar, ele é criminoso. Se ele ficar emburrado, ele é criminoso. Certo? Tipo assim, casamento, cara, é uma desgraça em todos os sentidos falando para a vida de um cidadão. Certo? Por quê? Você não tem bônus nenhum, cara. Se a mulher quiser ser boazinha com você, amém. Se ela quiser te fuder, ela vai te fuder. Não tem nada, nada na justiça, nada na sociedade que resguarde você de uma situação dessa. Compreende? Que você é como se a mulher fosse um deus que decidisse o seu destino final? Porque se ela fizer uma merda, você for na justiça, você tá errado. Na sociedade, o que é que foi que você fez? Isso se ela não abrir o berreiro e alguém pegar lá e te esquartejar, te matar, te trucidar, destruir sua carreira, você perder emprego. E aí agora a gente tem mais essa. Quer dizer, o cara tá num casamento e se ele se divorciar, ele perde. Se ele ficar, ele perde. Corre risco até de vida. Ou seja, qual é? É o que eu falo, pessoal. Não é com prazer que eu falo isso. Mas qual é a única solução? Não entrar em um relacionamento, cara. Não entrar em um relacionamento, velho. Não, cara, não tem. Porque, tem advogadas que falam que você tem que casar com comunhão, com separação total de bens. Isso não, eu já falei e já mostrei aqui em vários casos, isso não funciona. Não funciona do jeito que o pessoal fala. Então a única solução. E outra, cara, se você já entra em uma relação se preparando para divorciar, não entra nesta merda, irmão. Eu te garanto, se você pensa que algo vai dar errado, essa convivência vai ser um lixo completo. Certo? Cara, é complicado, né? Falar mais o quê, bicho? É só martelar a mesma coisa, né? Trazer isso aqui é martelar. Só que assim, sempre eles estão piorando, né, cara? Sempre eles estão ali dando um jeitinho de, é impossível o casamento. É impossível. Isso vivemos de fato a proibição, né, do casamento, né? Porque não é mais casamento também, né? Tem muito tempo, é matrimônio, ou seja, é tudo que compete aí à mulher, né? Qual é a vantagem, cara? Qual é a vantagem do homem se casar? Eu queria que alguém chegasse e me dizer uma sequer vantagem, uma vantagem. Mas se você arrumar uma mulher boa, foda-se, velho. Nem esse bom aí salva os perrengues que você passa. E esse bom até que ponto? Até que ponto isso pode ser garantido? Até quando a mulher acordar em um dia e decidir que não quer mais nada? Que quer foder sua vida? Então, assim, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Bom, galera, quem quiser dar um força pro canal, tá aí nossa chave Pix na descrição, tá? Tem o nosso apoio-se aí, quem quiser ajudar de forma mensal, quem quiser participar do grupo de apoiadores. Vamos ler a matéria? Eu tenho 3 matérias aqui, só que eu acho que essa aqui já vai ser o suficiente, tá? Mas vamos ver aqui, ó. Durante anos, ela cuidou... tipo assim, cara, é incrível como o jornalismo, ele virou uma coisa execrável, podre. Porque assim, isso aqui não é matéria, cara. Isso aqui não é matéria, isso aqui é manipulação. Porque se você está querendo gerar uma matéria sobre uma informação, porque você começa tentando sensibilizar as pessoas. Isso é ridículo, cara. Né? Durante anos, ela cuidou da casa. E o cara fez o quê? Tipo assim, o dinheiro estava caindo do céu, né? O dinheiro estava caindo do céu. E o cara sendo mamado pela mulher. É isso. É isso que tava. Não, o cara não tava na rua se fudendo, tomando esporro de patrão, se desgastando, perdendo noite de sono por causa de dívida, tentando dar o melhor pra família. Ele não tava fazendo nada, pô. Ele não tava fazendo nada. Sabe? É nisso aí que os conservadores de direita querem empurrar vocês, ó. É pra essa merda aí, ó. Vem uma lei merda, o conservador tá dizendo que você só é homem se você casar. Educou os filhos e abriu mão da própria carreira. Por quê? Porque ela foi obrigada? Ou porque ela quis? Quer dizer, a mulher ela não é responsabilizada pelas atitudes. E aí, de novo, como se não tivesse como estudar em casa, se profissionalizar em casa, buscar algo para fazer. Não tem como, né? Tudo para que a estrutura familiar seguisse funcionando. Mas ao se separar, esse esforço virou silêncio no processo judicial, que fixaria o valor da pensão. Afinal, como provar o valor de um trabalho que nunca teve salário? Essa é a realidade de milhares de mulheres brasileiras. Um trabalho essencial. Tipo assim, galera, ela estava trabalhando, né? Ela não estava recebendo os bônus, né? Tudo de graça, né? Indo para salão, o marido comprando presente, pagando viagem. Não. Ela só estava trabalhando de graça. É o escravo. Eu estou dizendo que a mulher trabalhava por chicotada. Mano, isso é tão ridículo, velho. Isso é tão ridículo. E é tão depreciativo pro trabalho dos homens.
para que os homens representam nessa sociedade. É tão imbecil. As Andocas vivem vidas de rainhas, muitas delas controlam o dinheiro do cara, mas é um trabalho invisível. Essa é a realidade de milhares de mulheres brasileiras, um trabalho essencial, mas invisível, que raramente entra na conta quando chega a hora de definir obrigações financeiras após o fim de uma união. Até que uma decisão recente do Tribunal de Justiça do Paraná trouxe um novo olhar sobre esse cenário. Ao julgar um caso envolvendo uma mãe que deixou o mercado de trabalho para cuidar. Ó, e ela deixou por quê? Ela deixou por quê? Com certeza houve um acordo, não é isso? Vamos lá. Cuidar integralmente da casa e dos filhos, os desembargadores reconheceram que essa dedicação tem valor econômico. E aí, detalhe, né? Com certeza essa aqui é uma conservadia. Com certeza, não, quero te ajudar, meu marido. Né? Ou tem outros que é pior, não quero, se vira aí, eu não quero trabalhar mais, não. Vou ficar em casa. Né? A gente já viu vídeos assim. Né? Tem até uma cidadã que é policial aí nos Estados Unidos aí, que ela fica com essas merda aí. Né? Conservadia até o talo. E aí o cara foi lá, não, minha esposinha quer cuidar da família, minha esposinha quer ser... Aí, ó, tomou no cu. Tomou no cu. Confie. E mais, deve ser considerado na hora de calcular a pensão alimentícia. A decisão representa um marco na forma como o judiciário começa a enxergar o papel doméstico e parental feminino. Mas o que de fato mudou? Com essa nova visão pode influenciar outros casos. E o que as mulheres que vivem essa realidade precisam saber a partir de agora? O que diz o direito sobre o tema? A base da pensão alimentícia no Brasil segue uma lógica simples e é prevista no artigo 1694 do Código Civil, possibilidade de quem paga, necessidade de quem concebe. É com esse binômio que a justiça costuma avaliar o valor devido após uma separação. Até aqui, os tribunais costumam considerar elementos como renda dos pais, padrão de vida da criança e despesas básicas. Mas uma recente decisão do Tribunal de Justiça do Paraná trouxe um novo olhar para esse cálculo, ao reconhecer o valor do trabalho invisível de uma mãe que se dedicou integralmente ao lar e aos filhos. É engraçado que sempre é o Paraná, né? Que cria essas aberrações jurídicas, né? O tribunal entendeu que essa dedicação, ainda que não gere renda, representa um esforço legítimo e constante, que impacta diretamente a vida. Como assim não gera renda? Vocês não dizem que o homem só consegue ganhar o que ganha porque está casado e a mulher está segurando as pontas lá atrás? A vida da criança limita muitas vezes a autonomia financeira da mãe, ou seja, o que... Ah, mas não limita a autonomia financeira do homem, né? Tipo assim, o homem trabalha e o dinheiro, ele some lá e a mulher faz o quê? Não, não é ela que controla, o dinheiro não vai para casa, não sobra nada pro cara não, né? Quer dizer que o cara tem autonomia. O cara trabalha para dar esse dinheiro para a família, mas ele tem algum tipo de autonomia. Ou seja, o que antes era ignorado agora começa a ser levado em conta na hora de definir o valor da pensão. O advogado André Andrade, especialista em direito da família, explica que a decisão não muda a lei, mas expande a forma como ela pode ser aplicada. A pensão continua baseada na necessidade da criança e na possibilidade de quem paga, né? Que é sempre o pai. Mas essa decisão mostra que é possível olhar com mais atenção para a realidade de quem dedicou tempo, cuidado e energia à criação dos filhos. E o homem não. Mesmo sem receber por isso. O homem recebe para cuidar dos filhos, né? Para ser pai. O homem recebe. Para cuidar da família. Caralho, velho. Eu vou te contar, viu, bicho? É cada aberração lógica isso aqui, mano. Esse esforço, apesar de não parecer em contra-cheques, tem valor e pode, em alguns casos, ser considerado na fixação da pensão, completa André. Ainda assim, o advogado faz uma ressalva importante. Não se trata de uma regra geral, é um entendimento ainda em construção, aplicado nesse caso específico, que pode ser aplicado quando houver provas claras nessa dedicação. Cada caso deve ser analisado com critério. Rapaz, ser mãe já é uma prova clara, né? Eles vão precisar mais do quê? Engravidou, pariu, já é prova clara. Essa decisão abre caminho para que o direito da família acompanhe a transformação da sociedade, onde o cuidado, por mais silencioso que seja, começa a ser visto como o que sempre foi, uma forma de contribuição essencial. Em uma evolução no entendimento jurídico, um passo para decisões mais humanas e ajustadas à realidade de tantas famílias, conclui o advogado. O que muda na prática? Essa decisão do TJPR pode se tornar um aliado importante para mães que abriram mão da carreira para cuidar dos filhos e hoje enfrentam disputas judiciais por pensão alimentícia. Ao reconhecer que esse tipo de dedicação tem valor e impacto econômico, o tribunal oferece uma possibilidade de argumentação, desde que bem fundamentada. Você já sabe, cara, olha a armadilha. O cara casa, mas ele não pode ter filho. Porque se ele tiver filho, a mulher pode exigir ficar em casa para cuidar do filho. Se ela exigir ficar em casa para cuidar do filho e você vê que é o melhor, você vai ser punido. Por quê? Porque na hora que ela decidir se separar,
Na hora que ela inventar. Tipo assim, e de novo, né? Botar a mulher pra ficar em casa, pra cuidar dos filhos. Isso não significa que você vai ter qualidade de vida, que você vai ter a atenção dela, que você vai ter sexo, que você vai ter serventia dela. Porque ela vai usar os filhos contra você. Então, assim, cara, você não ganha nada nisso. Você é uma perca atrás da outra, né? Se você forçar a dizer assim, eu não quero ficar com você, você tem que trabalhar e a gente dá um jeito de revezar com os filhos, ela simplesmente pode se separar, cara. Você não tem como ganhar nessa situação. Ah, é só não botar a mulher pra trabalhar, ela separa. Quem viveu essa realidade agora tem mais um elemento para apresentar em juízo, mas é essencial comprovar com documentos e testemunhos que houve de fato essa dedicação integral. Ah, isso aqui é bonitinho, né? No papel é bonitinho isso aqui. Ela chega lá e fala, é mãe, pô, é mãe. Ela chega lá e fala, não, eu deixei o trabalho para trabalhar, para dar um suporte. E que ela afetou diretamente a autonomia financeira da mãe, explica Dr. André Andrade. Entre os principais indícios que podem ser utilizados, comprovantes de inatividade profissional, ou seja, é só não trabalhar de carteira assinada. Precisa comprovar? É só mostrar aqui a minha carteira, doutor. Tem um filho e aqui está a minha carteira de trabalho. Vou dar um exemplo. Uma mulher que trabalha de forma autônoma pode, né? Vamos supor, minha mulher faz ela não tem carteira assinada. Ou seja, ela ganha mais dinheiro que eu. Mas ela pode chegar lá e dizer que, não, doutor, eu não trabalhava, não. Como é? Você acha que o juiz vai chegar lá e quebrar o sigilo bancário dela para saber se ela ganha mais do que eu ou não? Foda-se, meu amigo. Vai botar, não. Você tem que pagar e acabou, filho. Registros escolares, testemunhos de terceiros e até evidência de dependência econômica gerada ao longo dos anos. O entendimento também pode abrir espaço para pedidos de revisão de pensões antigas, especialmente quando a decisão judicial anterior desconsiderou esse histórico. Ou seja, ainda vai pagar retroativo. Ainda vai pagar o que passou. Ainda assim, o alerta é claro, não se trata de uma regra automática, como ainda é um entendimento recente e em construção, é preciso cuidado ao usá-lo como base. Cada caso exige uma análise específica e uma argumentação bem estruturada, reforça o advogado. Resumo da decisão. Em outras palavras, o reconhecimento do trabalho invisível é uma conquista, mas deve ser usado com responsabilidade como uma ferramenta jurídica para buscar decisões mais equilibradas e conectadas à realidade de cada família. Beleza. Aí a matéria termina. Esse aqui, ó. A Justiça Brasileira proferiu recentemente uma decisão que pode impactar positivamente milhares de mães solo em todo o país. Em julgamento de recurso, o tribunal reconheceu que o trabalho doméstico e de cuidado realizado por uma mãe que criou os filhos sozinha deve ser considerado no cálculo da pensão alimentícia. A decisão foi do Tribunal de Justiça do Paraná. A decisão representa um avanço. O caso envolveu uma mulher que vive com 2 filhos menores e atua como autônoma. Ou seja, a mulher trabalha, pô. Você entendeu o que eu tô falando? Aí ela chega lá, não, eu não trabalho. Não tem como comprovar que eu trabalho. Com rendimento mensal equivalente a um salário mínimo. A decisão anterior havia fixado a pensão em 50% do salário do mínimo. Mano, o cara trabalha para dar metade. Detalhe, ele não está casado, ele não tá recebendo uma mamadinha nem nada. Qualquer vantagem, né, que você teria bem barato e até de graça às vezes fora do casamento. E o cara ainda vai pagar, pô. O cara vai pagar para ser sodomizado. Quantia considerada insuficiente para cobrir as necessidades das crianças. A mãe recorreu à decisão argumentando que a sua dedicação exclusiva à casa e aos filhos limitava sua inserção no mercado de trabalho. Ou seja, o cara paga o pato, o cara paga a pensão, certo? Ela trabalha por fora ali para ter o dinheiro dela. Mas ainda o cara vai pagar o pato, porque com certeza ela quis se separar. Ele não mediu as consequências. Mas se tiver junto também é arriscado até o cara morrer, né? Porque mulher hoje... Mano, vocês estão entendendo que merda é isso aqui? A bagunça que é isso aqui? Analisa. Tipo assim, a mulher pede divórcio, ela fica com a guarda, mas ela exige uma pensão por ter tido o filho que ela quis ter junto com o cara. Quer dizer, o cara tem que sustentar a mulher. Ao analisar o recurso, o desembargador responsável destacou que a atividade como preparar refeições, cuidar de casa e acompanhar a educação dos filhos demanda tempo, energia e comprometimento. Fatores que, ou seja, não tenham filhos, né? É isso que eles estão dizendo. Aí depois vai chorar que a taxa de natalidade está baixa. Fatores que impactam diretamente na capacidade da mãe de buscar outras fontes de renda. Com base nessa análise, o tribunal determinou o aumento do valor da pensão. A decisão abre precedente para que outras mulheres em situação semelhante possam reivindicar uma pensão mais justa, levando em consideração não apenas os ganhos financeiros. Detalhe, para vocês aí, meus camaradas,
que já foram casados e são pais aí separados, isso mesmo, vocês estão ouvindo eu falar aqui. A mulher, a sua ex-mulher que você já separou, sei lá, há 10 anos a mais, ela pode chegar aqui e pedir uma pensão, cara. Ela pode pedir um reajuste de pensão baseado no trabalho de mãe dela. Mesmo você brigando para poder ficar com o filho também, mesmo você ficando 15, ela 15 dias, ou uma semana, ela pode exigir isso. Você sabe por quê? Não, Gidão, mas calma lá. A gente divide tudo certinho. Divide, certo? Divide. Eu acredito que divida tudo certinho. Mas você sabe qual é a pegadinha aqui? A pegadinha que um advogado pode aplicar contra você? Lar de referência. O lar de referência é da mãe, cara. Então é ela que tem a responsabilidade total pela criança. Tá entendendo a putaria? Sempre tem brecha aqui pra alguém querer te fuder mais, tá? Aqui eu acho que é a mesma coisa. O caso análise foi uma mãe que criava sozinha a filha e que buscava. Calma aí. Isso aqui é caso verdadeiro. Cara, às vezes eu sinto. Sabe o que eu sinto? É que esses jornalecos aqui pequenos e que tem uma certa penetração jurídica, eles criam matérias. É o que eu acho. Pra impulsionar o bagulho. Você sabe por quê? Aqui é uma mãe com 2 filhos. Aqui é uma mãe, né? Com um filho. Vamos ver aqui, ó. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, afirmou nessa semana em um entendimento histórico ao reconhecer que o trabalho doméstico e o cuidado pode estar rolando vários casos mesmo, né? Por mãe solo deve ser considerado o cálculo da pensão alimentícia. Ó, o caso analisado envolveu uma mãe que criava sozinha a filha e que buscava justiça uma divisão mais equilibrada nos custos da criação da criança. Ao julgar o recurso, os ministros do STJ afirmaram que o tempo, esforço e responsabilidade dedicados por elas às tarefas domésticas e os cuidados da filha constitui sim trabalho e, portanto, deve ser levados em conta ao se avaliar a participação financeira do outro genitor. A mulher que cuida sozinha de um filho não apenas é filha, filho, tá vendo? Cara, muito estranha essa matéria, tá? Mas isso aqui é o que eles vão analisar e vai valer lá para julgar o teu caso, tá? Apenas desempenha uma função social essencial, mas também aqui deve ser só um adendo, né? A mulher que cuida sozinha do filho, no caso no sentido genérico da coisa, compromete sua inserção plena no mercado de trabalho e sua autonomia financeira, destaca o relatório do caso. Agora, pergunte se essa mãe quer abrir mão do filho e deixar com o pai para ela ir trabalhar. Ah, não vai deixar. Não vai. Sabe por quê? Porque a pensão seria revertida para ele. Entendeu? É simples, cara. A decisão cria um importante precedente jurídico ao reconhecer que o cuidado materno não é um favor, mas um trabalho com valor econômico e social. Ah, não é um favor, não, né? Ela não quis engravidar, não. Ela não tomou a decisão de engravidar, não, né? Ela não assumiu os riscos, não, né? Ok. É um favor pro homem, né? Ok. O STJ sinaliza que a divisão das responsabilidades parentais deve ir além das contribuições monetárias diretas. Na prática, isso pode resultar em pensões mais justas. Quer dizer, vai além das contribuições monetárias diretas. Fazendo o quê? Pagando mais monetário. Ué, por que não divide o lá de referência? Que leva em conta a carga de trabalho não remunerada assumida majoritariamente pelas mães. Cara, isso é ridículo, né, velho? Isso é ridículo. Quantos pais cuidam mais dos filhos do que as próprias mães? Enfim, pessoal. O que, é que vocês acham desse caso? Comente aí. Mais um, né? Tipo, mais um dos... Eu acho que já dá pra elencar 100 motivos porque casamento é inviável pros homens. Eu acho que dá pra fazer uma lista de 100 motivos. Com certeza. Enfim, comente aí o que, é que vocês acharam. Valeu e até o próximo vídeo.